Aloha! Sejam bem-vindos ao programa Conexão Superior. Aqui eu te ensino a superar os conflitos nos seus relacionamentos amorosos em até 12 semanas. Eu sou a Su Floriani, terapeuta, especialista em relacionamentos humanos e criadora do método Conexão Superior. E o tema do programa de hoje é: por que os erros são mais influentes do que os acertos em nossa vida amorosa? E aí, por que será que os erros nos influenciam mais, impactam a nossa vida do que os acertos? Vocês já perceberam isso? Que quando nós erramos, nós ficamos ali naquele padrão do erro durante muito tempo, nos martirizando, sofrendo. E quando nós acertamos, é muito diferente a vibração, o impacto do erro e do acerto na nossa vida. Por que será? Olha só. Que nós vivemos aqui dentro dessa realidade em frequências diferentes de expressão. E a expressão do passado, ela é muito mais impactante do que a expressão do futuro. Por que a expressão do passado é muito mais impactante? Porque nós já vivemos aquilo. Nós já passamos por uma experiência que deixou o quê? Em nós uma memória. Então, essas memórias que vêm sendo acumuladas ao longo da nossa vida, elas geram um peso, um pesar, não é? Um pesadelo. Muitas vezes são essas memórias que estão ali acumuladas, algumas que nós nem lembramos mais ou que nem queremos lembrar e que estão guardadas no nosso inconsciente, que ativam os nossos pesadelos, que são as nossas grandes preocupações. Por que são grandes preocupações? Porque essas preocupações representam aquilo que nós não aprendemos ainda. Aqueles aspectos da nossa personalidade que estão se aprimorando, mas não chegaram ainda no lugar ideal de aprimoramento. E enquanto nós resistimos a incorporar esses aprendizados, acontece isso, uma repetição de padrões de comportamento, de hábitos, de uma conduta, que estão ali acumulados, no nosso programa operacional aqui, que é o subconsciente, e nós repetimos sempre as mesmas coisas. Então nós vamos somando essas ações, somando esses comportamentos, e isso gera um peso, isso gera um impacto, isso influencia muito mais a nossa vida, e principalmente a nossa vida amorosa. Por quê? Porque nós precisamos nos relacionar para avançar no processo, olha só. A gente vem com uma carga do passado, vivemos essas experiências aqui no presente, no aqui e agora, no momento atual da nossa vida, mas nós temos que ir para frente, porque o nosso futuro é para frente, o nosso destino nos empurra para frente. E quando essas situações que não ficaram bem resolvidas do passado, olha, nos puxam de volta, nós sentimos esse peso, essa frustração, essa impotência, porque tem algo dentro de nós que ainda não está, o quê? Resolvido. Olha só, nós não resolvemos temas do passado e o passado nos puxa de volta, porque nós passamos por aquela experiência, olhem só, mas a experiência não passou de nós, a experiência ainda vive em nós, a memória, o sentimento, o pensamento, o desconforto, e aquilo ali fica todo o tempo nos chamando de volta para aquele mesmo lugar, para aquele mesmo tema, para essa resolução que ainda não foi feita. E quando você não supera isso, você repete esses padrões. Então, você vive um relacionamento amoroso, mas se você não superou essas questões que eu estou falando para você, que são questões essenciais para o teu aprendizado, você vai repetir esses mesmos padrões na sua relação e você vai viver o peso, disso que não foi superado. Você vai viver um pesadelo na sua relação, não é assim que acontece? Tem casais que vivem uma relação que é um pesadelo. Não é um sonho aquela relação, é um pesadelo, certo? E isso tem que mudar. Enquanto você não muda isso, você continua repetindo isso, e isso é muito influente. E isso é altamente influente na tua vida, que são os padrões que você ainda não superou, porque existe um potencial dentro de você para fazer essa superação, mas você ainda não está aplicando esse potencial da tua consciência, que é o teu saber, que é a tua capacidade de saber o que eu estou te falando e aplicar
esse saber e mudar a tua realidade, sair do pesadelo e transformar a tua vida num sonho mais leve, num futuro melhor, naquela coisa boa e prazerosa que você merece viver. Mas depende de você compreender o que eu estou te falando, beleza? Então, quando você acerta nesse processo de mudança, você abre o fluxo da energia. Então, tudo aquilo que estava pesado, travado, obscuro, começa a fluir, ó. A energia sempre vai para frente, né? Ó, nós vibramos, nós somos seres vibracionais, a nossa energia ela quer ir para uma novidade, ela quer viver uma nova experiência. Mesmo que você esteja em uma relação há muito tempo, não importa, você pode renovar a sua relação. E para renovar a sua relação, você tem que compreender isso que eu estou te dizendo. Você tem que mudar a tua vibração dentro da relação. E o que seria isso, Su? Mudar a minha vibração dentro da relação. Mudar a tua forma de pensar, de falar e de agir na sua relação amorosa. Você está disposto a fazer isso? Porque é isso que acontece. Quando você corrige esses padrões errados, você acerta, você faz um movimento de assertividade. Então você sai do erro. E o erro não te influencia mais tanto quanto, porque você mudou a tua vibração. Você só muda a tua vibração quando você corrige esse padrão equivocado que você vem usando e que está gerando todo esse peso na tua vida amorosa. Por que é tão importante fazer isso? Porque tem esse processo evolutivo te chamando, não é? Ele está empurrando você para frente. Ou seja, você, eu, todos nós estamos aqui para evoluir. Evoluir é uma ação nova. Você tem que avançar rumo a uma nova atitude, a uma nova ação, uma nova forma de pensar, uma nova forma de se expressar, uma nova forma de conectar com as pessoas que você ama. Se você está vivendo um relacionamento onde você quer compartilhar o que você tem de melhor, que é o teu amor, para receber o amor do outro, do teu parceiro, da tua parceira, você tem que compreender o que eu estou te dizendo. Porque o potencial de mudança está dentro de você. Você não pode esperar para mudar a partir da mudança do outro. Você tem que desejar a tua mudança, você tem que desejar a tua felicidade e inspirar o outro, teu parceiro ou parceira, a mudar a partir da tua mudança. Então, a mudança sempre é um processo que vem de dentro para fora, isso é individual. Cada ser humano tem que desejar essa mudança e isso representa a evolução, a maturidade, você desejar sair de um comportamento, de uma atitude, de um padrão que já está limitado dentro de você, olha só, e fazer uma renovação do teu programa. Você é capaz de fazer isso, todos nós temos esse potencial de fazermos reprogramação, tá? Reprogramação de tudo aquilo que nós vivemos, né, repetitivamente como um condicionamento. Nós estamos aqui para isso, para esse aprimoramento. E quando você não faz isso, você continua repetindo os mesmos erros e, por consequência, sofrendo. Então você tem que ter vontade de mudar, porque a chave dessa realidade é aprendizado e mudança. Você tem que aceitar o que você está vivendo, as experiências que passaram por você, que não foram boas, primeiramente para você ter essa inspiração de mudança. Porque se você fica no lugar de frustração, de negação, de vitimismo, como se você fosse um sofredor dentro dessa realidade, você não consegue enxergar a abertura né, do teu processo evolutivo. Você vai ficar ali apegado, agarrado àquele sofrimento, se vitimizando e encontrando um culpado para justificar a tua paralisação, o teu vitimismo, o teu sofrimento. Só que você vai ficar estagnado. E por isso os erros eles te impactam mais. Não importa se os erros são seus ou de alguém que errou com você. O que importa é que o erro, não importa se é teu ou de alguém com você, é paralisante e vai te influenciar enquanto você não superar isso. E existe um caminho para fazer essa superação. E basicamente é você compreender que o ser humano não é perfeito. Ninguém é perfeito aqui e todo ser humano, para aprender a fazer o certo, ele vai errar antes. Raramente ele vai acertar de cara. Até porque nós nascemos aqui zerados e estamos aprendendo novas experiências.
e processando essas experiências a partir, olha só, do histórico emocional que nós temos. E esse histórico emocional, ele não é construído só em uma vida, mas em muitas vidas, em muitas experiências. Porque nós somos seres espirituais que vivemos em muitas dimensões paralelas. E agora nós estamos nessa, mas chega no momento que nós sairemos dessa. E tudo aquilo que nós aprendemos aqui, nós levaremos para uma outra dimensão. Muito bem, quando nós retornamos para cá, nós trazemos essa bagagem que nós já temos conosco. Então ela forma todo um histórico emocional, o histórico da nossa alma. E à medida que nós vamos crescendo, esse histórico emocional é ativado. Esses gatilhos, essas memórias. Quando criança, nós estamos bem inconscientes, tá? Mas à medida que a gente vai crescendo no tempo, né, avançando no tempo, esses gatilhos dessas memórias inconscientes começam a ser ativados. E aí começa todo aquele problema, né? Aquelas reações, aquelas frustrações, aquelas decepções, expectativas não correspondidas, de tudo aquilo que nós ainda não desenvolvemos adequadamente. Essa que é a questão. É sobre nós, não é sobre o outro. Só que o outro vai provocar essa reação de mudança. Então, quando estamos vivendo um relacionamento, nós seremos provocados diariamente nesse desafio evolutivo, porque nós nos conectamos com esse ser, né, que nós escolhemos estar para viver, uma experiência de amor, uma experiência de troca positiva. Por que que isso não acontece de forma mais frequente? Por causa desses gatilhos da memória de cada um, que serão ativados no dia a dia, e essas ativações, pelas circunstâncias familiares que cada um traz nas suas memórias, ativarão os choques de energia, os atritos de energia, os desafios, porque as opiniões serão diferentes, os sentimentos serão diferentes, os desejos serão diferentes. E quando nós não conseguirmos fazer acordos claros sobre pensamentos, desejos, sentimentos, a gente vai armar conflito. E aí? Aí todo o plano de amor vai por água abaixo. E isso pode mudar. Eu quero compartilhar aqui um exemplo de um casal que me procurou. Estavam vivendo uma guerra na relação. Uma relação já de longa data, com filhos adultos, mas eles não se entendiam. Um ficava cutucando o outro, um cutucando o outro, um cutucando o outro, e os filhos ali no meio daquela energia. Como os filhos já eram adultos, cada um estava cuidando da sua vida, mas gerava um super desconforto aquelas discussões. Porque todo filho é muito impactado por essas discussões dos pais desde criança, certo? Nós vimos os nossos pais fazendo isso, mas nós também fazemos isso com os nossos filhos, né? Olha só, as histórias se repetem, claro, porque o ser humano precisa evoluir a partir dessa compreensão. Então é normal, certo? Mas chega uma hora que tem que parar, né? As discussões precisam parar, precisa haver uma comunicação mais assertiva, um diálogo, né? Toda uma conduta que conecte as pessoas de uma forma mais equilibrada, mais justa e mais harmônica. Porque do contrário, todo esse fluxo negativo vai impactar muito a vida dos filhos, o desenvolvimento dos filhos. Eles vão se identificar com essas discussões, eles podem tomar partido, eles farão julgamentos e críticas, ou seja, a gente começa a ativar o pior dos filhos quando entramos nesse modo aí, conflito armado, certo? Que nada mais é do que as diferenças, né, de opinião, de sentimento, como eu falei, de expectativas de cada um que não está alinhada, não está chegando num acordo adequado, né? Alguém não está cedendo, alguém não está aceitando, há praticamente uma rejeição da forma de ser de cada um e os conflitos começam a se armar. Muito bem, esse casal estava vivendo isso. E por mais que eles fossem orientados a perceber onde eles estavam errando, porque eu mostrei isso para eles, ok? Para um e para outro. Mas toda vez que eu mostrava isso, falava, olha só, por que que o seu marido se queixa de você? Porque você era assim no início, e foi isso que fez ele se encantar com você, só que você mudou. Tudo bem, todo mundo muda, mas você mudou para pior.
porque você perdeu a conexão com aquela tua essência, que foi o que atraiu ele e encantou ele na relação. Não importa a idade que você tem, essa essência está dentro de você. O que aconteceu? Que você sufocou essa tua essência de alegria na relação. E ele, em contrapartida, também não conseguia dar o valor devido à companheira que ele tinha. Ele também ficava numa posição muito rígida e muito severa e muito crítica com ela. Então, como ela interpretava essa crítica dele, essa exigência dele como uma falta de amor, ela foi se distanciando, perdendo a alegria e não entregando mais para ele o amor que ela tinha. Ela dava o amor para os amigos, para os filhos, menos para ele. Então ela era alegre com os filhos, ela era alegre com os amigos, mas com ele ela era uma chata. Isso é a hora que ele dizia. E ele falou, eu não quero isso para mim. O homem ele não consegue lidar com uma companheira que está sempre de mau humor, crítica, reclamando. Ele vai se isolar, vai se fechar no mundo dele, e o grande risco dessa relação é uma traição. Porque o homem, ele precisa de uma alimentação emocional, certo? Ou de uma intimidade para ele se sentir melhor com ele mesmo. Quando ele não consegue isso na relação, com quem ele está, ele acaba buscando fora essa realimentação. Isso é muito normal na natureza masculina. Só que daí, claro, a mulher ela fica muito revoltada com esse comportamento e ela é revoltada, frustrada, decepcionada, impotente, porque ela não consegue mudar isso. E ela fica pior quando isso acontece e ela vai culpar o marido por esse acontecimento. E claro, não foi uma atitude adequada, responsável e cuidadosa da parte dele. Só que no momento que ele já está dentro de todo esse conflito, ele não consegue analisar e pensar e ter uma atitude amorosa com a mulher e não colocar a relação em risco. O homem ele é muito instintivo, ele não tem esse filtro. Raros homens têm, tá? Existem homens que sim, eles têm, mas é preciso uma maturidade emocional para ter esse filtro, essa consciência e vir para um diálogo que realmente promova uma mudança consciente para os dois. Geralmente quem tem essa capacidade de criar essa conexão mais amorosa é a mulher. E quando a mulher perde a conexão com esse recurso que é dela, a relação está em risco. E esse casal realmente permaneceu nessa teimosia, nessa resistência, um de um lado, o outro do outro, um insistindo, nas suas opiniões, nas suas queixas, nas suas críticas, o outro da mesma forma, e assim a relação foi se arrastando durante um tempo, até que chegou um momento que não deu mais, e eles romperam. Olha só. Depois que eles romperam, como eles tinham muitas coisas em comum, houveram, claro, muitas perdas, eles passaram a observar a vida que eles tinham e o que eles construíram juntos. E olha só, eles tiveram que perceber o que eles não conseguiram perceber quando estavam juntos, depois que estavam separados. E isso também acontece, é muito comum casais se separarem e depois da separação eles perceberem os erros e daí decidirem corrigir esses erros. Quando estão juntos, olha só, é muito raro fazer isso quando não há uma consciência envolvida e quando há um traço muito egocêntrico, Quando o ego de cada personalidade, homem ou mulher, está muito centrado em si e muito resistente, à influência do outro. Tudo é interpretado como uma ameaça, sabe? Como um desafio, como uma rejeição. Nada é absorvido de uma forma adequada quando o conflito está armado. E daí quando há a separação, esse conflito é desarmado, cada um vai para o seu lado e eles vão ter que processar de outra forma essas ações erradas. E no caso desse casal, depois da separação, eles conseguiram perceber, compreender aquilo que eu falava para eles, Falava para um, falava para outro, mas não tinha ressonância, Eles ficavam sempre naquela resistência, um reclamando do outro, um queixando do outro e tal. Ou seja, eles não queriam fazer um acordo, porque eles não queriam mudar. Nenhum dos dois queria mudar. Isso
é fatal, é inevitável quando o casal não muda para a relação, não muda para a relação romper. Eles romperam, mas depois eles perceberam que havia muito amor envolvido ainda. Eles não conseguiam desconectar, né? O coração deles não conseguia desconectar. Ficava ali um orbitando em torno do outro, né? Até que eles se reconectaram. E quando se reconectaram, começaram a observar melhor um ao outro, que é aquilo que eles não faziam mais na relação. E daí começaram a mudar. Ele mudou um pouco, ela mudou um pouco, eles foram se reconectando, ó, e encontraram uma nova forma de se relacionar. Já não são mais casados, mas têm uma história de vida. As almas tinham uma conexão ali, ó, que foi perdida e que agora eles estão procurando reconectar a partir desse aprendizado, olha só. Então, o aprendizado corrige os erros, mas eles ficaram muito resistentes a fazer essa correção durante esse tempo. Preferiram alimentar o conflito e agora eles decidiram mudar. E está sendo muito bonito de ver a evolução deles. Então não importa o tempo, a idade, se você está casado ou não está casado, o que importa é que você tome uma atitude e mude aquilo que está dentro de você como um peso, aquilo que está pesando dentro de você, aquilo que faz você ter pesadelos à noite, que nada mais é do que toda essa carga acumulada no teu inconsciente daquilo que você não mudou, não corrigiu e está resistindo a aprender e a aplicar na sua vida para que o seu futuro seja melhor. Olha só. Quando há essa resistência interna a absorver essas experiências e aplicar de forma adequada e coerente, o resultado é o sofrimento. E muitos casais optam em sofrer as consequências, né, de tudo isso que eu estou falando para vocês, de uma separação, de um processo que é super assim frustrante, do que mudar. Então, onde essas pessoas estão errando? Onde os casais estão errando? Na falta de humildade, de reconhecer a imperfeição. Ninguém é perfeito. Por que você tem que impor a tua vontade, o teu jeito de ser sobre a vontade do outro? São vontades diferentes, são maneiras de ser diferentes. E o importante é aceitar essas diferenças e a limitação de cada um. Só que quando você é muito arrogante na forma de impor a tua vontade para o outro não aceita, ele se sente ameaçado pela tua força de imposição. Ele se sente invadido, ó, na sua própria, né, no seu próprio limite interno. E quando nós sentimos essa invasão do nosso espaço privado interno, acaba o amor. Porque amor é conexão de alma, olha só, é conexão harmônica. Tem que haver um cuidado, tem que haver uma abordagem. Quando esse cuidado, né, não é preservado, quando esses limites não são respeitados, não tem mais relacionamento equilibrado e harmônico. Acabou a amizade, acabou a cumplicidade, acabou o respeito, acabou tudo que tinha de bom na relação. Portanto, quando não existe humildade para reconhecer as limitações, o sofrimento vem. O sofrimento é a consequência. Todo mundo sofre quando esse conflito está armado. Porque esse conflito é teu, está dentro de você e você não está querendo transcender a tua limitação. Você não está querendo reconhecer a tua imperfeição. Nós não somos perfeitos aqui e nós estamos aprendendo uns com os outros. Quando você tem essa compreensão e abraça o teu processo de cura, né, de limpeza de toda essa carga negativa que está dentro de você, aí sim você assumir um compromisso com a tua evolução e com a harmonia da tua relação, porque naturalmente a consequência virá na tua relação. Isso é totalmente natural e isso faz parte de um processo espiritual, porque nós somos seres espirituais, ó. Mas por que isso que nós somos seres espirituais? Porque nós somos, porque nós temos uma vibração. Porque nós pensamos e sentimos, e isso é energia. Nosso pensamento é um sistema elétrico e nosso sentimento é um sistema magnético. Eletromagnetismo, ó, isso é vibração, gente. Isso é energia. Isso é polaridades, ok?
Então, é essa energia que permanece quando o nosso corpo não mais existir. Essa energia criativa, eletromagnética, permanecerá ativa no espaço, em uma outra dimensão. Os nossos pensamentos seguirão conosco, os nossos sentimentos seguirão conosco. O nosso corpo não será mais necessário. Ali encerra um ciclo de aprendizado, um ciclo de vivências. Só que a qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos precisam estar encaixadas, em harmonia. Do contrário, o que você levará dessa experiência? Teu sofrimento? Teus erros? É isso que você quer levar? É essa bagagem que você quer levar quando você sair dessa dimensão, dessa realidade? Se for isso, é o que você levará. Mas se não for, você tem a oportunidade de mudar enquanto você está aqui. Porque aqui agora é a tua oportunidade de desenvolvimento, aprimoramento e evolução. Então as dicas são: você precisa limpar o teu passado, dessas cargas acumuladas que você vem carregando, que você vem herdando e acumulando e se apegando. Você está apegado ao seu passado. E você tem que liberar aquilo que passou por você e deixou um saldo negativo. Ó. Você consegue olhar para o teu passado e reconhecer os teus erros? Onde você errou? Com quem? E você está disposto a fazer as pazes? A fazer uma reconciliação, ó, com essas energias que estão aí dentro de você, que não são legais, que são negativas, que são pesadas, que são erradas? Você tem que ter humildade para reconhecer isso. Lembra que eu falei que o jeito errado é não ter humildade para reconhecer os teus erros? Porque se você está errando, você atrairá situações de erro para a tua vida. Você vai atrair o erro também. Você não vai conseguir acertar. Você tem que mudar. Então, o primeiro passo desse processo de mudança é você fazer esse processo de limpeza do teu passado, das tuas memórias, reconhecendo os teus erros. Passo número 1 é esse. Passo número 2, depois que você limpa, você pode trazer uma energia mais harmônica para o teu coração. Para criar essa condição mais harmônica no teu coração, aqui agora, você precisa conhecer melhor você, como você funciona. Se você está com alguém, quais são as diferenças entre você e o seu parceiro? Ou você e a sua parceira? Você tem que ter esse interesse em conhecer como você é e como o teu parceiro ou a tua parceira é, porque existem diferenças. Mas vocês terão que somar essas diferenças para viver uma parceria, para agregarem os valores que vocês têm pelas diferenças. Porque do contrário, se vocês não entenderem isso, né, os valores de cada um para agregar isso e seguir juntos, vocês vão brigar pelas diferenças. Aí volta para estaca zero, volta para o passado. É necessário que haja esse desejo no coração do autoconhecimento, para você identificar como você é. Você tem que pegar o teu potencial de alma, como você funciona e aplicar isso para você ser feliz. E se você não sabe quais são esses potenciais? Existe sim como saber, tá? Tem um conhecimento maravilhoso, o universal, que é o conhecimento da astrologia. Todo mundo tem um mapa personalizado, um mapa astral. Ó, o mapa dos astros, como os astros atuam em você. Ah, mas isso aí não, isso é uma bobagem. Não é bobagem, não, isso aí é matemático. Nós somos seres vibracionais, os astros nos influenciam, porque nós já temos um código astral, um código de personalidade que nos conecta com o universo, com o espaço. Você tem que conhecer o teu código vibracional. Você tem que conhecer tua vibração astral, como você vibra astralmente. Olha só. Quais são os tipos de energia mais expressivos em você? Todos nós temos 12 tipos de energia atuantes, eu ia falar, né? Atuantes ou ativos. Quais são os mais expressivos desses 12 arquétipos, dos 12 padrões de energia que estão aqui disponíveis para o desenvolvimento humano? Você tem que entender quais são os seus e se você está usando bem os que você tem mais expressivos, porque você pode estar usando mal também, fazendo mau uso deles. Tudo aqui sofre o efeito das polaridades. Você pode estar usando o positivo desse arquétipo ou o negativo. Se você estiver usando o negativo, você está errando. Simples assim. Se você está usando positivo, você está acertando. De que lado você está? Você consegue identificar? Olha só. E a tua relação será impactada se você não fizer essa correção. Acredite.
Muito bem. Então o primeiro passo é fazer essa limpeza, o segundo passo é buscar a consciência de quem é você, pelo autoconhecimento, para identificar o teu padrão astral. E o terceiro é fortalecer a tua conexão espiritual, porque você tem que ir para frente, para o teu futuro. E aí, se você não se conecta espiritualmente, olha só, tua essência espiritual te habita. Quanto você cultiva a tua conexão espiritual no teu dia a dia? Porque você não pode deixar para conectar com a tua essência espiritual no dia da tua morte. Você vai falar assim, não, eu vou morrer, agora eu vou me conectar com o meu espírito. Teu espírito vai te conduzir quando terminar o teu tempo de validade aqui. Mas você tem que ter uma relação mais próxima, mais estreita ali com o teu espírito. Ele tem que ser teu chapa, né? Você tem que falar, tamo junto nessa jornada. Me ajuda, me inspira a fazer a coisa certa. Olha só, eu não quero errar. Eu quero fazer o certo. Teu espírito é uma luz dentro de você, ele inspira você, o espírito inspira você a agir corretamente na tua vida pessoal e principalmente na tua vida amorosa. Porque tua vida amorosa é uma extensão da tua vida pessoal. O que não está bem em você pessoalmente será projetado na tua relação amorosa. Aí você acha justo isso com teu parceiro ou parceira? Eles receberem o impacto do que está negativo dentro de você? Se o que está negativo dentro de você é só responsabilidade tua, cabe a você mudar. Se você quer uma relação amorosa de sucesso, saudável, plena e feliz, você precisa mudar os aspectos que estão dentro de você, ativando os conflitos na tua relação. E esse é o caminho. O que eu estou te falando é o caminho. Você tem que integrar essas três partes, tá? O que está no teu acervo do passado, a tua consciência do presente, né, e a tua conexão espiritual para o futuro. Do contrário, você vai ficar desconectado, desequilibrado, né, e sobrecarregado por toda a informação tóxica dos erros que você vem acumulando. Pense sobre isso, reflita sobre isso. E se você quiser saber mais orientações, suporte para integrar tudo isso que eu estou te falando, me procura. Tá? Que eu tenho um método sensacional para isso, chama Conexão Superior. A base desse método é o teu fortalecimento espiritual, compreender que é dentro de você, que habita o divino, a luz, que vai te inspirar a fazer essas mudanças, e depende de um envolvimento teu, de uma prática, de um compromisso, de uma disciplina, se esse for o teu desejo. Se você quiser mudar, corrigir os teus erros e deixar que uma nova possibilidade de vida seja a influência e a inspiração para a tua vida ser melhor, para a tua vida amorosa ser melhor. Você tem que ser uma influência positiva para o teu parceiro, para você viver uma vida amorosa feliz. E aí, tá disposto, tá disposta a assumir o compromisso com a tua felicidade? Se estiver, me procura que eu posso te orientar, te dar suporte, te dar conhecimento. Se você quiser fazer um processo terapêutico para corrigir isso, se você quiser fazer um processo de aprendizado de estudos para que isso aconteça, comigo você tem as duas opções. Você pode ter o suporte terapêutico ou o suporte de ensino para você mudar a tua realidade, beleza? Fica a dica. Muito obrigada pela tua participação nesse programa, espero que esse conteúdo tenha sido inspirador e esclarecedor. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra mim, se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. E se tiver alguma dúvida ou quiser me perguntar alguma coisa sobre essas informações, deixa nos comentários que eu te respondo e me acompanhe nas outras redes sociais Sufloriane. Será um prazer te encontrar aqui num próximo programa. Um beijo e até breve. Tchau, tchau.